Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula de mitologia hindu. Hoje nós vamos falar sobre o deus Surya e Krishna. Bom, o deus Surya é o deus do sol. Ele é considerado filho de Aditi, o espaço, que é a mãe dos deuses. A consorte de Surya é Sanjna, que é a consciência espiritual. Surya é o pai de Yama e Yami, que são os primeiros seres humanos. Na mitologia hindu, Surya é considerado como o aspecto visível de Deus, sendo uma expressão de Shiva e Vishnu. Ele é um símbolo de vida eterna e saúde. Nos Vedas, faz-se referência a Surya com essas palavras aqui. Ele é a alma que habita todos os seres, animados e inanimados. Normalmente, Surya é representado como um deus que viaja através do espaço numa carruagem que é puxada por 7 cavalos. E ele tem um cocheiro chamado Arun, que vai conduzindo então essa carruagem. Ele possui nas mãos um disco solar, um lótus e uma concha, que são símbolos dos ciclos eternos. Na mão erguida, ele faz um gesto de proteção para a humanidade. Ele possui também um símbolo, um elemento simbólico que é a suástica, que é nada mais que a cruz em movimento, indicando também essa coisa dos ciclos. Temos que lembrar que a cruz aqui, ela possui 4 pontos, esses pontos em movimento geram a suástica, indicando os movimentos cósmicos. Também há uma referência à suástica em relação ao Cristo solar, ou ao Logo solar. Bom, vamos ver então Krishna. Krishna é extremamente conhecido na Índia, é um dos avatares de Vishnu mais adorados. E há muitas lendas a respeito dele. Mas todas elas têm em comum alguns pontos. Reconhecem para ele um nascimento milagroso, uma infância e uma juventude ligada ao meio pastoril, e toda uma série de histórias e aventuras em que ele vence vários desafios, supera, vence o mal e deixa também uma mensagem de amor para a humanidade. Bom, a consorte de Krishna é Radha. Radha é uma das expressões de Lakshmi, uma encarnação de Lakshmi. Bom, vamos ver alguns pontos assim gerais a respeito das lendas que envolvem Krishna. Bom, a mitologia hindu situa Krishna em torno de 3000 a.C. Nessa época, do ponto de vista histórico, a Índia era um país assim, de pequenos reinos, então assim, ela era dividida e havia esses vários reinos pequenos. Um deles se chamava Mathura, e foi aí que Krishna nasceu. Mathura era um reino, naquela época, governada por um tirano muito cruel, chamado Kansa. O Kansa, ele tinha uma sobrinha chamada Devaki, que era uma moça muito pura, muito meiga, e que se apaixonou por um dos generais de Kansa. O Vasudeva pediu permissão ao Kansa para se casar com a Devaki, no que foi permitido. Só que, no dia do casamento deles, um rishi chamado Narada fez uma previsão que deixou o Kansa muito abalado. Ele disse que daquele casamento, daquele matrimônio, iria nascer uma criança que iria matá-lo. Então o Kansa ficou tão abalado com aquela predição que determinou ao Vasudeva, o seu general, lá, o esposo da Devaki, que entregasse a ele toda criança que nascesse deles. Bom,
Isso então foi obedecido. Num prazo de alguns anos, a Devaki engravidou por 7 vezes, teve 7 crianças e essas 7 crianças foram sacrificadas. Mesmo eles pedindo, implorando, Kansa não abria mão, ele realmente sacrificava pessoalmente aquelas crianças. Quando Devaki engravidou pela 8ª vez, então o Kansa ele prendeu os dois, né, numa prisão, os manteve acorrentados, aguardando então o momento que aquela criança nasceria. Colocou guardas vigiando para ter certeza de que eles não fugiriam, enfim, não dariam um jeito de esconder a criança. Bom, quando estava se aproximando o momento do parto, então o Vasudeva e a Devaki oraram ao Deus Vishnu pedindo ajuda. Então o Deus Vishnu se apresentou, escutou as orações dele, se apresentou e disse assim: não chorem mais, pois cheguei para salvá-los e auxiliar todos os que merecem. Dentro em pouco, a terra não mais se lamentará, pois os dias dos perversos estão contados. O miserável Kansa morrerá, e mais uma vez a bondade e a paz surgirão na face da terra. Bom, então, com o auxílio de Vishnu, aconteceu o seguinte: na hora do parto, os guardas adormeceram, as cadeias que prendiam Vasudeva foram soltas e Vishnu o orientou da seguinte forma: pegue essa criança que Vishnu batizou de Krishna, né? Leve a criança até o chefe dos pastores e lá faça a troca dos bebês. Porque naquele momento a esposa do chefe dos pastores também estava dando à luz. Então Vishnu determinou que ele fosse lá e trocasse as crianças. Então ele fez isso e fez assim, de uma forma que ele ficou, Vishnu garantiu que ele ficasse invisível aos olhos de todos. Então ele passou com a criança, foi até a casa do pastor, trocou as crianças e voltou à prisão, trazendo então o outro bebê, que era uma menina. Quando ele voltou, pôs a criança ali de volta nos braços da Devaki. Então os guardas que estavam assim adormecidos sob o efeito mágico produzido por Vishnu, eles então acordaram e as cadeias que prendiam Vasudeva voltaram a se fechar. Quando então os guardas perceberam, já acordados, né, daquele transe, que Devaki estava com uma criança, então eles correram e foram avisar o Kansa. O Kansa então veio pessoalmente, pegou a criança e levou para ser sacrificada. Ele mesmo matava as crianças para ter certeza de que ninguém levaria a criança ou a roubaria dele, enfim, ele mesmo sacrificava para garantir que não houvesse nenhum tipo assim de mudança na situação. Bom, quando ele estava para atirar aquela criança contra uma parede com a intenção de esmagar a cabeça dela, aquela criança se transformou na mãe do mundo. E a mãe do mundo disse o seguinte para ele: miserável, pensas que poderás evitar com teu gesto que se cumpra a vontade do Todo-Poderoso? Nesse instante, o teu destruidor já está florescendo na terra. Então, Kansa ficou tão abalado, tão desesperado com essa revelação da mãe do mundo, que ele determinou imediatamente que todos os bebês que tinham nascido naquele dia fossem sacrificados, né? Todos os meninos nascidos naquele dia deveriam ser mortos. A família de pastores, então, ou o grupo de pastores, melhor dizendo,
sabendo daquela determinação do tirano, esconderam Krishna e ele então pôde crescer protegido da influência de todo aquele mal. Então, a Krishna teve uma infância feliz, uma adolescência feliz, vivendo no meio dos pastores. Inclusive se fala, né, que há muitas lendas a respeito da infância e da juventude de Krishna. E uma vez, inclusive, fala-se, né, que aquela mãe adotiva que ele tinha, né, a pastora, ela uma vez viu ele comendo terra e foi lá, né, ver aquela levadeza que ele estava fazendo. Quando ela abriu a boca dele para tirar a terra, ela percebeu ali na boca dele, ela viu mundos, ela viu planetas, ela viu sóis, ela viu luas, ela viu um universo ali dentro. Numa outra ocasião também, Krishna tinha assim, o hábito de roubar leite para dar para os macacos, né? Então, tudo tem muito simbolismo. Vamos lembrar que essa ligação de afetuosidade que Krishna tem com os macacos, vamos lembrar do deus Hanuman, que é o deus macaco, tudo uma referência com a mente, a maneira como Krishna, como representação do Ser Supremo, alimentava então aspectos da mente, não é? Ele estava instruindo a mente. Muito simbólico. Bom, foi na adolescência que Krishna também, que era muito habilidoso com artes, né? Ele tocava flauta, enfim, ele tocava instrumentos musicais. Foi quando ele ensinou dança também para os pastores. E numa dessas ocasiões foi quando ele conheceu a Radha. E quando os dois se viram, eles se amaram de uma tal forma que o amor deles, a paixão um pelo outro foi total. Então nunca mais eles tiveram olhos para mais ninguém que não fosse um e outro. Bom, no decorrer dessas lendas são narradas muitas situações diferentes em que o Kamsa, nunca se esquecendo daquela ameaça que pairava sobre ele, ele nunca esqueceu de continuar procurando por Krishna. Ele não confiava em que havia eliminado qualquer possibilidade de ameaça vindo daí. Ele sempre ficava indo atrás. Então, ele enviava demônios, enviava todo tipo de situação contra, né, para lutar contra o Krishna, mas Krishna sempre vencia. Até que as coisas foram se afunilando de uma forma tal que não houve mais por onde o Kamsa fugir. E numa dada batalha, o Krishna finalmente consegue matá-lo e restabelece então a lei, e trazendo com a lei a paz e uma época de prosperidade para o povo. Bom, depois desse acontecimento, né, que era o propósito da vida do Krishna, que era matar o Kamsa, então ele resolveu se recolher e foi para uma floresta, foi meditar. Quando ele já estava nessa floresta, um caçador passava por ali e por acidente acabou matando Krishna com uma flecha no calcanhar. Numa situação tal que a partir dali esse caçador ele foi condenado à peregrinação eterna. Inclusive até os dias de hoje fala-se que a alma dele de certo modo paira, né, por aquela floresta e fala-se que o fantasma dele perambula por ali e é possível escutar os lamentos dele por haver, assim, sem querer matado aquele ser tão puro, tão poderoso que era o Krishna. Bom, dentro de todas as lendas que abordam, né, a história de Krishna, há todo um simbolismo que os estudiosos têm assim de comum acordo, o significado deles, né? Então, por exemplo, os personagens, né? O rei Kamsa. O rei Kamsa, ele representa o quê? O eu inferior,
com tudo que esse eu inferior faz para impedir o aparecimento da verdade interior, da realidade suprema. E qual era a finalidade, a função do Rei Kansa? É fazer com que houvesse uma proteção aos demônios que habitam o inconsciente. Então, Krishna, como essa representação do Ser Supremo, naturalmente que é uma ameaça a toda essa estrutura, né? A toda essa situação de negatividade que carregamos no nosso lado sombra. A Devaki, a mãe de Krishna, ela é a representação da natureza interior, né? Com toda a sua pureza e a sua virgindade. O Rishi Narada, né, que fez a previsão para o Rei Kansa, ele é a voz do karma, né? Ele é o anúncio, a anunciação de uma mudança, né, que iria se dar no futuro. O avatar que chega, ele traz uma mensagem de amor, ele vem para combater o mal. Então, todo esse fim de reinado, né, essa mudança de ciclo, esse momento em que o mal tão arraigado já recebe aquela força oposta para trazer de novo o equilíbrio. Então, o Narada, né, o Rishi Narada, ele é a representação da anunciação desse novo ciclo em que o Avatar vem para restabelecer uma era de luz, uma era de paz para a humanidade. O Krishna em si é esse princípio do Ser Supremo, também é chamado de Atman, que é aquilo de mais digno que temos em nosso interior, né, que é o nosso real e verdadeiro ser, nosso self. Bom, dentro da Índia, da cultura hindu, existem alguns textos que relatam essas histórias de Krishna, né? Então temos aí o Mahabharata, que já citamos em aulas passadas, né, uma epopeia. Tem o Harivansa, o Bhagavata Purana e o Vishnu Purana. Então são esses 4 textos ou 4 livros, né, que falam sobre Krishna. Dentro do Mahabharata há um livro chamado Bhagavad Gita, que é muito conhecido aqui no Ocidente e que é atribuído a Krishna. Então nesse livro, Krishna ensina regras de ética, de boa conduta a Arjuna, para que ele pudesse vencer o mal da maneira mais adequada, mais correta possível. O Bhagavad Gita, ele é uma obra assim, que tem um teor filosófico muito profundo. Ele carrega também algo de espiritualidade transcendental. E ele possui assim, orientações precisas sobre a maneira de se conduzir na vida, colocando o seguinte aspecto: o nosso real ser, ele é a verdade dentro de nós, ele é o princípio da ética. Então, o não mentir, o falar sempre a verdade é um aspecto do nosso real ser, né? Ele é a verdade dentro de nós. Agora, um aspecto que no Bhagavad Gita é bem ressaltado e que tem a ver com a natureza de Vishnu é a questão devocional, né? Então, a fé, ela é muito ressaltada no Bhagavad Gita e ela é considerada como um elemento indispensável para se alcançar a união com o Supremo, né? Então, só lembrando o seguinte, que Krishna, ele foi o 8º avatar de Vishnu. São 10 avatares. Quando Kansa matou 7 crianças antes dele e não pôde matar a 8ª, é porque aqueles 7 ciclos anteriores já haviam passado, já haviam sido concluídos. Entrou o 8º ciclo, Kansa não podia fazer nada nesse sentido. Porque quando vem um avatar de Vishnu, aquele avatar deixa uma mensagem. O que a humanidade vai fazer com essa mensagem, e isso são outros 500, mas o avatar vem e deixa aquele princípio. Então, 7 avatares vinham trazendo mensagens
aquelas mensagens tenderam a se perder no decorrer do tempo, e quando o mal se estabeleceu de novo, ou seja, quando o mal matou pela 7ª vez aquele princípio, veio a esse ponto, que é o 8º, que é Krishna, né? O 8º avatar, que o mal não pôde fazer nada. Então, Krishna veio, cumpriu sua missão, deixou a mensagem, e quando essa mensagem se cumpriu, então ele se retirou do cenário da vida. Bom, os avatares, eles se reencarnam então periodicamente para deixar uma mensagem de luz, uma mensagem de amor para a humanidade. Krishna, a semelhança dos outros avatares e muito semelhante à vida do Cristo em si, né? Ele veio, deixou a mensagem e naquele momento as pessoas também não acreditavam nele. Quer dizer, ele padeceu no processo da vida dele toda a incredulidade do povo, né? A incredulidade das pessoas, mas ele deixou a mensagem que depois da vinda dele é que aquela mensagem foi sendo valorizada, né? Bom, vamos terminar aqui. Gostaria só de citar o próprio Bhagavad Gita, num trecho que nós encontramos no capítulo 4, que fala assim, são os versículos 7 e 8 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, né? Ele fala assim: sempre que houver declínio da retidão e a injustiça triunfar, ó Bharata, referindo-se a Arjuna, então eu me manifestarei para proteger o bem, destruir o mal e para restabelecer a justiça. Eu me manifesto de tempos em tempos. Essa então é, em linhas gerais, o que temos sobre Krishna. Na próxima aula nós vamos ver o Ramayana. Até lá!